Por que muitos portugueses continuam a imigrar? Muita gente diz que é por causa da imigração dos estrangeiros para o seu país. Porém, essa não é a verdade. Os portugueses não estão saindo do seu país por causa dos imigrantes que estão chegando. Essa não é a realidade. Eles estão saindo porque não se sentem vivendo com dignidade no seu próprio país. E estão conseguindo fazer escolhas de outros países em que eles mostram que para eles está sendo melhor com a qualificação profissional e a vida que ele tem pela frente. Portanto, os que estão saindo são os mais jovens. Em primeiro lugar, os salários são muito baixos. O salário de Portugal é um dos salários mais baixos da Europa. E quando se compara com outros países, como Suíça, França, Alemanha e outros, que se pode ganhar cerca de 2, 3 vezes mais, se torna bem fácil entender por que os portugueses estão indo embora para outros países. Outro ponto, os arrendamentos, as locações de imóveis altíssimos. Um T1 ou T2 em Lisboa, no Porto, custa quase tanto como em uma outra capital em que o português consegue ganhar cerca do dobro do salário de Portugal. Porém, o salário deles não acompanha o valor dos arrendamentos. Muitos jovens trabalham muito e não conseguem sair da própria casa dos pais, onde nasceram e cresceram porque não têm dinheiro para alugar uma casa e viver bem ou comprar uma casa. Outra coisa que vejo muito é a falta de valorização, empregos precários. Muita gente prefere ir faxinar casas lá fora, em outros países vizinhos, do que trabalhar no seu próprio país, porque não tem um salário de acordo com a sua graduação. Atenção, a presença dos imigrantes em Portugal não é o problema. Os imigrantes trabalham em áreas onde há escassez de mão de obra dos próprios portugueses. Então, muitos dizem que a imigração é o problema, da falta de um bom trabalho, mas não é. Porque a realidade é, os imigrantes chegam em Portugal para trabalhar nos serviços mais pesados, onde a maioria dos próprios portugueses não trabalham. Eu disse maioria, gente, eu não disse todos, não é generalizando aqui, porque eu sei que o português trabalha e muito. E entendo que os imigrantes vão para lá e às vezes até passam perrengue, porque tem que trabalhar dobrado em Portugal. Então vamos falar de visto de procura de trabalho? Vamos passar um pouco de informações? Então, galera, eu estou aqui nesse momento para passar um pouco de informações para vocês sobre o visto de procura de trabalho para imigrar para Portugal. Então, comecem com, talvez você diga isso, ou isso, ou isso, ou mais. Então, prepare o bolso de vocês, prepare a carteira de vocês, porque o valor é alto. Mais um passo para essa jornada, então vamos ali agora fazer a impressão de todos os documentos pedidos quando a gente faz no consulado a marcação para ir fazer o pedido do visto. Então, bora ali. Só lembrando, galera, é uma pancada de documentos, nem tudo você vai preencher antes. Então, leve uma cópia a mais, porque vai que você erre alguma coisa. Leve pelo menos uma cópia a mais para não dar BO. VSF Rio de Janeiro. Vocês vão colocar o estado de vocês. Dá Enter. É o primeiro aqui, gente, ó. VFS Global. Portugal Visa Information em Brasil. Aí você clica. Aí aqui, gente, tem os passos, ó. Saiba qual o tipo de visto indicado, como solicitar o seu visto e após a apresentação da solicitação de visto. Aí isso aqui você aperta, tem informações. Se você quiser, você pode ler todas as informações. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui são informações locais que você pode fazer ligação para saber mais informações. Mas vamos embora para o visto. Tipos de visto. Aí você clica. De curta duração, de longa duração e visto de procura de trabalho. Então, nosso é visto de procura de trabalho. O meu, no caso. Aí você clica. Aí quando você clica aqui, tem um monte de informação. E aqui tem, ó, para você colocar tipo de visto, solicitar agendamento, inscrição biométrica e outras coisas. Eu solicitei o agendamento porque eu vou direto lá no consulado para poder fazer a solicitação. Eu prefiro não enviar nada. Aí clica aqui. Aí aqui tem as informações, ó. E aí, para você realizar o seu agendamento, é o primeiro link. Aí tem as informações a seguir. Documentos necessários para o visto, documentos necessários para o outro visto, para o visto de procura de trabalho, verificar manual de agendamento e muitas outras informações. Mas, a princípio, vem aqui. Deixa eu aceitar para ser mais fácil. Aí aqui você vai fazer um login, uma senha. E depois que você fizer um login e uma senha, você vai logar e vai fazer a sua solicitação. Aí depois que você fizer a sua solicitação,
Você vai ter que imprimir um pancadeiro de documento, é muito documento. Vou mostrar para vocês, só ter uma ideia. Ó, isso tudo aqui de folha eu já imprimi e ainda tem um pouco mais. E aí você tem que fazer o seu pedido do PB4, que no próximo passo do visto do vídeo, né? Desculpa, tô errando, mas não vou consertar. No próximo passo do vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer a solicitação do PB4. E aí vocês têm que fazer o apostilamento de AIA dos antecedentes criminais que são pedidos para você dar entrada. Os documentos necessários para você fazer o pedido da emissão do PB4 serão seu RG, seu CPF, seu passaporte e um comprovante de residência no Brasil. Lembre-se que você terá também que ter o comprovante de residência lá em Portugal ou algum outro país do Tratado de Schengen. Eu não sei como é que se fala direito isso, gente. Mas tudo bem. Aí você vai ter que ter já uma comprovação, um endereço, né? Nem a comprovação, um endereço já no país para onde você está indo, imigrando ou viajando, porque é necessário na hora do cadastro. Então, assim, o PB4 ele realmente ele é válido como seguro viagem, mas não cobre as mesmas coisas. Mas o PB4 ele cobre uma emergência, uma coisa simples que aconteceu, ou até uma emergência, um negócio meio absurdo, né? E é gratuito. Mas assim, quem quer que cubra muito mais coisas, aí tem que dar uma olhadinha como funciona o seguro viagem, que ele é um apanhado geral de cobertura. Eu dei uma olhada aqui na internet e vou ler para vocês. Ó, o seguro viagem ele cobre odontologia, farmácia, fisioterapia, regresso sanitário, assistência jurídica, seguro por invalidez, por morte, bagagem extraviada e auxílio em caso de perca documentos. Já o PB4 aqui diz que é para despesas médicas, despesas hospitalares e farmacêuticas, desde que aplicadas pelo hospital público que está fazendo atendimento igual ao SUS no Brasil. Para vocês uma coisa sobre valores. Galera, esse aqui é simplesmente o protocolo que eu dei entrada para fazer o pedido do apostilamento dos antecedentes criminais, porque é necessário para poder levar para fazer o pedido do visto. Tudo bem que tem gente que envia todas as documentações, eu vou fazer pessoalmente porque eu acredito que seja mais rápido dessa forma, então eu prefiro fazer pessoalmente. Só para vocês terem uma ideia, olha o quanto eu paguei no meu estado. Esse valorzinho aqui, ó. Não sei como fazer para aparecer, gente. O pessoal bota a palma da mão, né? R$319,90, tá vendo? Foi o valorzinho que eu paguei. Esse aqui é o valor para duas pessoas. São eu e meu namorado que estamos indo, então é o valor para as duas pessoas. Mas eu vou falar para vocês. O valor de cada um é R$132,72 e o valor da materialização, porque esses antecedentes criminais é um documento online. Então você imprime, leva lá e eles têm que materializar. Então ficaria no valor de 132 mais 27. 132,72 mais 27,78. Dá uma média de 159, R$160. Mas só isso daqui. Só que quando você vai fazer o seu cadastro lá para se apresentar, para dar entrada no visto, na VSF do seu estado, aí não é do seu estado, eu coloquei, mas é global, pelo que eu vi ali, você escolhe o estado, tá? Aí você também tem que escolher um monte de coisa que são umas ajudas deles, a devolução do seu passaporte, um monte de coisa que tem muitos valores, que pra mim, meu namorado já tá em torno de R$500. Então se prepare, porque realmente o valor é pesado. E ainda tem muito documento, quem não tem impressora em casa, lembre-se, é muito documento. Ó, é documento que não acaba mais, ó. Isso aqui é um pouco, eu não imprimi tudo ainda. É um pouco para duas pessoas também, tá? Entendam, gente. É quase um dedo já de folha. Então, se preparem, porque não é só dinheiro para vocês levarem. É dinheiro para agir documentação também. É bastante. É uma grana legal. E eu pretendo ir fazendo vídeo de passo a passo aqui, mostrando tudo como está sendo, o preço que está sendo, dar uma ideia a vocês. Aí eu vou falar para vocês aqui o que de documento que tem aqui escrito. Por escrito, né, o título, aqui vem pedido de visto de longa duração, residência e estado temporário. Aí esse é o primeiro documento. Vou dizer para vocês o que são os outros, mas é muito documento, gente. A gente vai ter que preencher muita coisa quando chegar lá. Depois vem um termo de responsabilidade.
Identificação do responsável, documento, residência, aí depois você assina. Mas tem que preencher bastante coisa. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Depois vem uma declaração de autorização. Não entendi muito bem essa declaração, não, mas tem que ter, então bora. Depois também tem um outro documento aqui, que eu não entendi o que que é, mas que você tem que assinar também, e é um monte de folha. Eu não tinha um título específico nele, não. Aqui, ó, tem termo de ciência e anuência da contratação dos serviços da VFS Global. E depois tem um outro documento que eu vou ver o nome para vocês aqui também, que eu já não lembro. Visto para procura de trabalho até 120 dias. Esse não é documento, esse é um checklist. Esse é um checklist para você utilizar para você se localizar e saber em qual passo você está, saber se falta alguma coisa ou não. Mas ainda não é tudo. Então, assim, é uma quantidade de coisas muito grande que você tem que correr atrás, de documentação. O negócio é meio complicado. Então, vocês que querem fazer, corram atrás bem antes, com o tempo, já começam a verificar tudo, porque depois pode ser meio complexo. Aí tem a reserva também, que eu vou imprimir para levar para eles, que eu fiz a reserva pela Airbnb, porque eu vejo que muita gente está fazendo essa reserva por outros sites, não tem dado certo, então eu fiz no Airbnb, porque nos grupos que eu estou, eu não vejo nenhum problema pelo Airbnb, não. Eu vejo outros nomes, que eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que pode ser uma coisa meio chata, né? Acho desnecessário citar nomes, mas tem outras empresas aí que estão meio que cagando, sabe? A pessoa faz a reserva e quando chega na hora do visto, a reserva está cancelada, está bugada de alguma forma. Eu fiz a reserva para a data que eles pedem, mas acredito que o visto não vai sair tão rápido assim. Eu estou até preocupado com isso. Não sei se vai dar certo, mas eu estou tentando e com muita fé, muito confiante. Lembre bem de uma coisa, galera. Não vá fazer um agendamento no Booking, Airbnb ou ViajaNet, seja lá onde for, de uma casa ou de um quarto, para sua estadia logo que chegar em Portugal, que você tenha que cancelar um mês antes, 2 meses antes, muito tempo antes, e não dê tempo para que a VSF e o consulado venham fazer análise do documento de vocês, porque aí eles vão dar uma negativa no visto de vocês ou deixar uma pendência, então é melhor fazer tudo o mais correto possível. Eu fiz pela Airbnb, uns 3 dias antes da data eu tenho a opção de cancelar. Tem alguns que a opção de cancelar é só após 48 horas que você faz, então quando chegar na hora você não tem mais opção. Se você cancelar pela Airbnb, por exemplo, alguns você tem que pagar 30 dias de estadia, e eu estou fazendo para 30 dias para verificar com um relocation ou eu mesmo correr atrás de um local para morar depois que já estiver lá, porque os 120 dias não rola, o valor fica muito alto, vale mais a pena um quarto ou uma casa para você morar lá já estando no local. Então, se atentem muito a isso. Não peguem as estadias que tenham que cancelar sem pagar um mês antes ou após 48 horas. Peguem poucos dias antes. É difícil encontrar, são mais caras, mas pelo menos vai te privar de mais problemas. Nesse próximo passo eu vou falar para vocês sobre o que você precisa apostilar no cartório para fazer sua imigração. Eu falei numa parte que eu não sei se vai estar antes dessa parte do vídeo ou se vai estar depois, sobre o apostilamento para dar entrada no visto, mas para levar para outro país, aqui diz que é necessário. Para escritura pública, ninguém vai levar uma escritura para outro país, acredito, que eu acho que nem tem o que fazer, a não ser que não seja uma escritura de compra de imóvel, seja escritura de alguma outra coisa, eu não sei. Certidão de registro, certidão de nascimento, né, registro civil, ou casamento, ou divórcio, seja lá o que for, precisa ser apostilado. Documentos empresariais, também acho que acredito só se você fazer alguma coisa com a sua empresa, algum acordo, alguma coisa entre troca de serviços de um país e o outro, algo do tipo, porque fora isso não tem o porquê também. Diploma universitário e histórico escolar. Como o histórico escolar está entre parênteses, eu acredito que é um ou outro. E nessa também entra o diploma do ensino médio, ou ensino fundamental que você tiver. E aqui também diz traduções juramentadas. Eu achei estranho. Traduções juramentadas ainda apostilar, sei lá. Não sei se realmente isso daí é algo tão verídico. Eu achei aqui através da pesquisa do Bing no site, né? Não é naquela pesquisa de Google que a gente faz, só que aqui no meu computador no Bing. Então essas informações eu achei aqui. E para pedir o visto, o que você precisa apostilar são os registros criminais, antecedentes criminais, porque para pedir o visto eles pedem que você faça uma pesquisa de antecedentes criminais. Agora eu vou falar para vocês sobre como pedir o passaporte. Galera, dizem que o passaporte no Brasil, o valor para emissão vai aumentar. Hoje ele está ainda custando R$ 257,25. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para estar solicitando o passaporte de vocês.
Vocês podem ir no Google e colocar emissão de passaporte. Vai aparecer esse aqui, serviço do Gov, é serviços.pf, da Polícia Federal.gov.br, e você clica. E aqui vai ter as informações: dados pessoais, documentos, documentação, dados complementares que vem sua profissão, e-mail, confirmação de e-mail, país, endereço. E aqui revisar dados. Aqui vai aparecer todos os seus dados, você vai revisar para poder fazer a marcação. E aí você vai marcar e você vai até a Polícia Federal no dia marcado para estar assinando e aguardar a emissão do seu passaporte. Aí eles vão te dar um protocolo e depois de um tempo você vai retornar para poder fazer a retirada do seu passaporte. Ele leva um tempinho, meu acho que levou cerca de 15 dias, não me lembro mais, que já tem 3 anos que eu emiti o meu passaporte. Então faça isso o quanto antes, se você está planejando uma imigração, para que não precise fazer em cima da hora. E eu vou ficando por aqui, pessoal, e digo para vocês, você que ainda tem um sonho de imigrar para Portugal, aproveite o momento, porque a gente sabe que esse visto de procura por trabalho vai ficar estreito, vai ficar bem mais difícil conseguir, de acordo com todo o programa de governo. Então, se for votado e for decidido realmente estreitar a entrada no país, vai ser bem mais complicado, porque teremos que ter elevadas qualificações, e qualificações acredito que de acordo com as vagas que Portugal disponibiliza para esse elevado nível de conhecimento e de especialização, né? Então, aproveitem o momento para tentar entrar, porque depois vai ser bem mais difícil. Fiquem com Deus e até uma próxima.